A proposta do programa Salutes é sempre unir a medicina tradicional chinesa, em especial a acupuntura, que é a minha prática clínica, com o que há de mais moderno na área das terapias, da medicina, da física quântica, da medicina integrativa. Quais são os pontos de intersecção? Como é que isso tudo pode levar uma medicina do futuro, que era do futuro quando começou o Salutes lá em 2009, hoje já faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Unir a pulsologia chinesa, equipamentos que fazem diagnósticos baseados nos compêndios da medicina tradicional chinesa e as técnicas também de tratamento, né, com RAIF, com frequência, com luz, com som, com estímulos elétricos e etc. Tudo isso que era a medicina do futuro já faz parte do presente. Começa aqui mais um Salutes. São muitos precursores, né? Precursores da nossa prática clínica hoje. Tem o Raymond Reif, que já trabalhava com frequências, né? Inclusive com várias curas importantes. A Uda Clark, antes deles também ligados no final do século, né? O pessoal fala física quântica, coisa moderna, não é nada, é 1890, 1920, 1930, né? O próprio Nikola Tesla, né? Falando sobre energia. Aliás, tem uma frase que eu vi outro dia no Facebook de uma amiga, falando que o Tesla dizia que todos nós no futuro teríamos um aparelho que poderíamos nos tratar com frequência. Hoje até isso existe, na verdade, e até o celular, isso pode ser utilizado para tanto. Para falar sobre esse tema bastante complexo, bastante atual, né, e bastante excitante, eu tenho o prazer de receber o professor Silvio Takashi Mizumoto. Silvio é professor de pós-graduação em acupuntura na Unip, especialista em medicina tradicional chinesa, tanto na acupuntura, Qigong, Tuiná, dietoterapia chinesa, fitoterapia chinesa e brasileira, e também estuda e desenvolve aparelhos por frequência, com laser terapia, fototerapia, magnetoterapia, e vai nos explicar um pouco dessa história. Como falar Buda Clark, Raymond Reif, esses primeiros grandes gênios aí da área da medicina, que começaram a unir, e hoje nós praticamente estamos, né, na corrida de bastão, nós estamos pegando esse bastão deles aqui, dando continuidade nessa trilha. Processo, né, todo. Fala um pouco deles. Bom, antes de falar para eles, eu vou falar uma coisa que foi muito interessante. Como é que entrei nessa historinha de usar a frequência como tratamento? Eu estava no evento que era Natural Tech aqui em São Paulo, né? E aí tem um evento grande, você vai lá, passeia, de repente eu vi uma fila. O brasileiro gosta de fila, né? Entra na fila, sabe nem porquê, né? E aí eu também fui lá na filinha, né? Que beleza, vamos lá na filinha. É de graça? Aí melhor ainda, é de graça ainda. Aí você foi na fila lá, e aí a fila era grande, porque o rapaz estava lá sentado, o rapaz que eu falo, o Alexandre Távola, que é o dono do Nova Ciência, ele estava sentadinho lá, foi em 2005, né? 2005, 2007. Agora deu uma branca. Aí o que aconteceu? Aí eu sentei lá, eu fiquei esperando, falou, pô, tá demorando, né, a fila, né? Todo mundo queria passar no microscópio, porque ele estava fazendo exame gratuito de sangue. Ele tirava uma gota de sangue e olhava o seu sangue. E via a condição que estava o seu sangue. E eu tava falando, putz, a vida, eu vou esperar, né? Fazer o quê? Paciência oriental, né? Falar, vou esperar o que vai dar. Aí sentado, esperando tudo, aí começou a dar dor de cabeça. Aí falou assim, putz, a vida, acho que eu vou embora. Não estou aguentando dor de cabeça, porque na feira você fica muito tempo, já estava 5 horas na feira andando para lá para cá, e sem tomar água direito, comendo várias porcarias que fica oferecendo. Aí de repente o Alexandre olhou para mim e falou assim, olha, deu um aparelho para mim e mandou segurar 2 bastão. E aí eu falei, beleza, né? Nada invasivo, nada demais. Segurei, olhei e falei assim, pô, deu 10 minutos, a dor de cabeça sumiu. Mais 15 minutos o cansaço tinha sumido. Mais 20 minutos eu estava assistindo muito bem. Aí eu fiquei mais 25 minutos eu estava jogando futebol. Eu falei assim, porra, meu, que coisa é essa aqui? O cara não fez diagnóstico, porque eu vim da linha da medicina chinesa. O
cara não fez diagnóstico nenhum, mandou segurar 2 bastão e acontece todo esse efeito. Eu falei assim, aí eu fiquei mais curioso, agora que eu não saio mais dessa fila. Nem que eu vou arrestado até o fim desse processo, quero ver o meu sangue e depois conversar com o rapaz, porque isso aqui é algo que eu nunca tinha visto. E eu estudo a parte de física e outros tipos de tratamento e outros tipos de ciências, e eu olhei e falei, pô, isso aí é uma coisa que é impossível. Aí entrou essa historinha, aí ele começou a me explicar, isso aí é uma questão de uma técnica usada há 100 anos atrás por Roy do Raymond Rife. Ele que descobriu as frequências para matar bactérias que eram responsáveis por gerar um processo cancerígeno. Isso em 1917. E aí, né, foi gerando várias pessoas que foram depois desenvolvendo Tex Priori, depois, o mais conhecido de todos, né, que é o da Clark, ela desenvolveu um aparelho que era aquele aparelho que usava uma frequência de 33 kHz que eu usava, que provocava o quê? Tirava a acidose sanguínea da pessoa, diminuía a acidez do sangue da pessoa, que isso é uma das consequências de um cansaço, de um estresse, né, que surge isso. E também... 33 kHz ou 33 Hz? KHz. E aí a pessoa segurava, simplesmente ficava um período de pelo menos 1 hora segurando aquilo lá. Mas você viu, em 20 minutos eu tive todos os efeitos que eu estava sentindo muito bem, como se tivesse chegado no evento. Falou, poxa, aí fui estudando. E a doutora Uda Clark, ela não se resumiu somente nessa questão. Ela começou a analisar os processos que levavam a pessoa a adoecer. Tanto que ela escreveu um livro que chama Cure for All Disease, ou Cura para Todas as Doenças, que relata, né, os processos de intoxicação através de solventes, através de vermes, parasitas, né, e de intoxicações por vírus, bactérias, aí vai embora, né? Metais tóxicos. É muito interessante. Para quem não conhece, né, é interessante, você consegue baixar na internet esses livros, né, por PDF, são gratuitos, né? Você consegue, né, ter acesso a esse conhecimento, independente da área que você for. Quem tiver que gostar, né, se gosta, né, melhor dizendo, é interessante que leia esses livros, porque não implica em questão, ela não só fala em questão médica, ela fala na questão da intoxicação que a gente faz. Por exemplo, existe pastas de dentes que são totalmente tóxicas, que fazem com que uma criança tenha dificuldades de aprendizado, ou faz com que uma pessoa idosa tenha dificuldade para ter uma boa memória. Então, esse livro é muito interessante. Tá? E tem vários outros, são 7 livros no total. Tá? E a maioria deles estão traduzidos em português. O PC Zapper da Nova Ciência tem várias gavetas, né? Tem vários, quando você manda localizar um programa ou localizar o que você pretende fazer, tem várias gavetas, é muito bem explicado. Qualquer pessoa pode utilizar, é absolutamente intuitivo, né? Não tem a pessoa às vezes fala, eu quero comprar um PC Zapper, nossa, eu preciso ter curso. É muito intuitivo. As pessoas que têm dúvida, o Silvio Mizumoto trabalha nos dias específicos da Nova Ciência. Ele é a pessoa responsável, inclusive às vezes ele me socorre quando eu tenho dúvidas em relação a algum tipo de aplicação. E tem uma das gavetas que é da Uda Clark, que tem uma série de vírus, bactérias lá para se tratar diretamente. O PC Zapper realmente é muito utilizado na clínica, especificamente, muito útil, etc. E tem o primo rico do PC Zapper, né? Que Sim. É o RPD, né? É um aparelho que segue os conceitos do criador, que foi o Rife, né? Ele usa um sistema de lâmpadas, de uma lâmpada que gera um plasma, que gera a frequência que faz o tratamento. O objetivo de ter esse sistema, o pessoal pergunta sempre, mas não é igualzinho o outro? É igualzinho às frequências, mas o fator de penetração, o fator de ação
é muito maior no RPD. Por isso que o plasma, o efeito do plasma, ele penetra, a ação do plasma penetra dentro da pessoa. E tem o efeito de atuar muito em doenças autoimunes, em doenças que são complicadas, né, como o câncer, doenças como o lúpus. E tem várias ações que eles colaboram na recuperação de vários processos alterados que estão ocorrendo dentro da pessoa. Isso é comum de gente observar. O Raif, então, tem o que é o RPD, que é para mim a menina dos meus olhos. Quando eu vou apresentar a clínica, eu sempre falo que a menina dos meus olhos é o Raif. E do lado do Raif tem outra menina dos olhos, que eu gostaria que você comentasse também, que é o impulso magnético de grande magnitude, promovido pelo TMS. Sim, isso aí são as novas tecnologias, né? O uso da TMS, o Transmagnetic Stimulation, ou estímulos por pulsos magnéticos, é uma coisa muito recente, né? Tecnicamente, em 95 começou a ter esse enfoque nos Estados Unidos, mas era um enfoque mais voltado mais para a área de neurológica, né? Depressão, Alzheimer, Parkinson. Existe vários estudos, né, que comprovam, né, que o uso de pulsos magnéticos em determinadas áreas do cérebro você tem um efeito assim muito grande. Eu tenho experiência assim com vários pacientes que em depressão, que você num período de uns 2 meses você consegue recuperar a pessoa quase que 100% do processo depressivo da pessoa. Só que tem que fazer, né? Lógico, existe um acompanhamento, é necessário uma análise, lógico, de um neurologista, há uma necessidade é multidisciplinar, mas o processo de estímulo ou da melhora dessa condição desse paciente se teve muito sim, esse efeito devido a isso. No início, e quando a gente lançou o equipamento, não vou comentar porque eu não pediu autorização da pessoa, a gente tem um nosso cliente médico, que a esposa dele estava em quadro de Alzheimer, né? E aí a gente recomendou as áreas específicas, ele adquiriu o equipamento e recomendou as áreas específicas para o tratamento, e ele, como médico, reconhecendo as áreas, sabendo o posicionamento, colocou e fez o tratamento na esposa. Anteriormente ela não estava dirigindo, hoje ela está até dirigindo tudo, a condição de vida dela voltou ao normal. E tecnicamente, né, se você for ver, conversar com vários profissionais, é uma condição que não tem reversão, né? O Alzheimer tende a gradativamente chegar num quadro de demência pura, né? Mas não é só, você falou do TMS, né, porque ele foi o desenvolvimento da... Antes de eu fazer o comentário, eu quero anunciar aqui, vou pedir para divulgar o nosso curso de pós-graduação da Nova Ciência, que a Nova Ciência é patrocinadora aqui do nosso programa, aqui na Como Brasil. Esse, para quem participou do primeiro módulo de Biofísica, Tecnologia e Práticas Integrativas no último final de semana de novembro passado, já entra como módulo primeiro do curso de pós-graduação, e na verdade 2 anos de curso. E quem não assistiu, quem não participou desse módulo primeiro, pode se inscrever a partir do módulo 2, que serão os temas metais tóxicos, efeitos deletérios e terapêutica detox. Depois tem parasitoses, patogenia e terapêutica integrada, anamnese, interpretação de exames, bioenergética dos alimentos e dietoterapia, intestino, desbiose e metabolismo, oligoterapia, formulações de potentizer, emoções, vícios neurais, reprogramação mental, fisiologia hormonal, biocampo, inconsciente coletivo e saúde, odontologia integrativa, câncer, doenças autoimunes, obesidade, autismo, microscopia de campo claro e campo escuro e inovações em tecnologias biofísicas e inteligência na área da saúde.
Olá, eu sou João Carlos Baldan, sou acupunturista, trabalho com medicina integrativa, psicopatologia, terapia neural, ozônio e etc. Seja muito bem-vindo à nossa clínica. Muito bem, você é um pequeno passeio na nossa clínica lá. Vou fazer um outro filme aí mostrando os equipamentos que nós estamos falando aqui. Estávamos falando aqui sobre o TMS, a Magnetic Stimulation, que foi criado, desenvolvido principalmente para as questões neurológicas, depressão, insônia, etc. na cabeça, mas eu aplico em todo o corpo, tem várias aplicações, né, professor Silvio? Pode, eu usado muito para problema de hernia de disco, problemas de tireoide, hipertiroidismo, usado também para processos inflamatórios de fígado, hepatite. Você pode aplicar em várias áreas que tenha processos inflamatórios, que recuperação é muito mais rápida, né? A questão do uso do magnetismo, do pulso magnético, que primeiro, não é invasivo, segundo, não há risco, né, para o paciente. Terceiro, a velocidade de recuperação da pessoa é maior. Por que motivo é maior? Você está dando energia, você está dando aporte energético. Às vezes o corpo não consegue ter uma recuperação porque ele não consegue levar um nutriente para aquele local. Então o que você está dando? Está dando uma energia que ele vai, que na verdade o que acontece? Você come, isso passa pelo seu estômago, é absorvido e transformado em compostos que vão, no final das contas, gerar energia. Essa energia você pode passar direto para o órgão que está com deficiência, porque às vezes o órgão não consegue chegar a absorver aquilo porque ele está muito fraco, porque ele está muito debilitado, ele perdeu várias características em função da doença que se instalou, e você dando o aporte da energia, dando o pulso magnético, ele consegue recuperar e até não vou falar regenerar porque já estamos passando para outra área, mas futuramente é o conceito que vai acontecer, isso é um futuro, vários processos de recuperação, e já tem-se, né? Se você observar na internet, em pesquisas, vários processos de regeneração, de longevidade, regeneração de órgãos, de tecidos nervosos, passam nessa área do magnetismo. Então, muito que se vai se desenvolver da medicina atual vai envolver duas áreas: o magnetismo e a fotônica. Quer dizer o quê? O uso da energia do fóton para poder também fazer as modificações, fazer com que a pessoa não envelheça, fazer com que a pessoa consiga ir para o espaço sideral sem sofrer ações das radiações que existem fora, que são diversas, que geram mutações até a morte do indivíduo. Isso é uma das grandes dificuldades para a viagem espacial, e que já está sendo estudado campos magnéticos, até o uso de fótons, princípio do laser, para se proteger, blindar a pessoa e até mesmo melhorar a condição de vida ou de saúde da pessoa. No consultório, para eu demonstrar a capacidade do TMS, eu pego um copo de água descartável, aquele maiorzinho, coloco uma moeda e coloco a raquete embaixo. A moeda quase sai do copo. Qual a profundidade do magnético dentro do copo? Pulso magnético, a TMS, a gente já chegou mais ou menos chegar ao campo até uns 50 centímetros a 60 centímetros de ação. Quer dizer que seria isso. Então, quer dizer, passa do corpo da pessoa, entendeu? Uhum. Então o efeito é bem profundo. Você estava falando agora há pouco sobre fotônica, né? A importância do fóton, né? O Fritz Popp, né? Foi um dos prêmios Nobel aí. Sim. Que falou, inclusive, de que as células em funcionamento, inclusive os elétrons e tal, emitem pequenos pacotes de energia. Pacotes de energia. Que eles chamam de fóton. Biofótons. Biofótons, né? Exatamente. O Color Gen tem essa função? Na verdade, tudo que emite luz, tudo que você observa na natureza, ela já é um fator de energia ou de tratamento. Então, já é um tratamento que você pode monitorar. Então, você vai conseguir monitorar todo o processo de tratamento ou o que você quer estimular através da luz. Então, é aquela velha história, né?
que vem a luz, né? Que a luz que te cure, né? Então antigamente já sabia que o processo da luz ou do fóton já gerava um processo de cura nas pessoas, ou um processo de recuperação daquele processo que a pessoa está levando a doença. Quando você consegue, e aí a história do Collagen Pro, você consegue modular essa cor. Eu quero fazer com que você aumente ou regule, né? Nem só questão de aumentar, regule sua testosterona. Eu estimulo com a cor da testosterona. Eu quero que você regule a próstata. Eu vou colocar a cor da próstata para poder ajudar o seu corpo a receber aquela energia que está direcionado para a energia da próstata e ela poder recuperar. Então, você consegue, através de cores, modular, ou melhor dizendo, ajudar o corpo a ter uma resposta. Bom, atua como nesse campo do biofóton, é isso? Exatamente. Uma das áreas dos sistemas, eu convido novamente você a visitar a nossa loja virtual lá, que tem lá os aparelhos e as descrições. Uma das coisas que eu mais gosto do Collagen, e é um dos aparelhos que eu gosto de auto-aplicar, é o chamado biofeedback. Sim. Que o aparelho, através por intermédio de duas manoplas, né, ele capta como é que você está e emite as cores do que você precisa, é isso? Sim, na verdade ele vai fazendo o tipo ele vai jogando uma cor e vai vendo a resposta do seu corpo. E aí ele vai dando a cor que vai corrigindo. Então ele vai corrigindo a pessoa conforme o corpo vai tendo uma resposta. Ele joga uma cor, de acordo com a resposta ele faz uma cor de correção. De correção. E tem regeneração de DNA, de RNA? Tem programa específico, ou frequência, ou a cor específica que você quer estimular. Você quer estimular, por exemplo, ele está com alteração, está com uma inflamação no fígado, então ele trata o fígado. Mas como é que eu pesquiso essa cor da inflamação do fígado, por exemplo, ou do fígado? Esse programa não está pronto. Não, o fígado em si. Ah, tá. Toda vez que um órgão perde a sua função, ele perde sua vibração correta, ela começa a ter uma variação da forma com que ele trabalha, da forma com que ele age. Então, o que você faz? Você dá a informação correta. Porque o que ocorre no nosso corpo no geral, por isso que a gente vai adoecendo com o tempo, que a gente vai criando hábitos errados, não é isso? Uhum. A verdade é essa. A gente cria hábitos errados. Esses hábitos errados te levam a ficar doente. Então, quando você dá uma informação correta, por exemplo, o seu fígado está começando a ficar fraco, aí eu te dou uma informação, olha, acorda, vamos te dar uma energia para você poder se restabelecer e voltar a ter uma condição de reagir frente ao que está ocorrendo. E é bem simples, você seleciona ali e dá a cor que o corpo está precisando. E como saber a cor de acordo com o órgão? Quando você não sabe, biofeedback. Quando você sabe, você vai chegar no... Existe várias escala, pastas, né? que mostra testosterona, mostra o rim, mostra o HCG, mostra... São várias, né? São mais de 7.000 formas, né, de estímulos que tem dentro do programa. Aí é aquela questão de olhar, observar dentro das pastas que estão dividindo por cada tipo de alteração. É bem fácil, não é complicado. Como eu sempre falo, né, o uso dos equipamentos são bem simples. Sim. E bem direcionado. A única coisa que eu sempre falo, pessoal, vocês têm que perguntar, fazer uma análise, ver o que está ocorrendo com o paciente e passar aquilo que ele precisa. Porque é aquela questão que eu sempre falo. A necessidade dele que vai determinar o que você vai dar para ele. No programa anterior, o professor Silvio, você acabou falando sobre a eficiência, né, a verticalidade do diagnóstico chinês. Você se referiu só ao pulso-língua e o Rio Doraco ou coisas separadas? Na verdade, ou junta tudo, ou quando a pessoa não tem experiência, que a maioria das pessoas não tem, usa o Rio Doraco. O Rio Doraco é a base para quem não tem o conhecimento afirmado. Lógico, a pessoa começou recentemente, tem 1 ano, 5 anos de experiência dentro da medicina chinesa, então ele tem muitas inseguranças. Mas aí o que acontece? Ele vai ganhando forma daquilo que ele está
está vendo. Ele percebe que ele tá, o pulso está ocorrendo mesmo, o fígado está alterado, o rim está alterado, o intestino está alterado. Então ele já vai começar a associar um com o outro. É aquela velha história. Você utiliza um conhecimento antigo dentro dos conhecimentos que estão o quê? Ocorrendo agora. Mas o Uriodoraka é um exemplo. Existem outros aparelhos que futuramente vão surgir, que a gente também está desenvolvendo também, né? Que tudo vai de ordem de desenvolvimento. Nós temos 2 minutos para você falar da outro menino dos olhos da nossa clínica, que é o famoso ProSync. Então, ProSync é um processo muito legal. Ele funciona com um processo que é muito conhecido e antigo. Naquela velha história, nada se cria, tudo se copia e tudo se transforma. Então, basicamente, o que é? O sistema do ProSync funciona de uma técnica que chama-se ressonância. Que processo que é esse? Radar. O radar, para determinar se tem um helicóptero lá em cima e que tipo de helicóptero que é, ele vai jogar um sinal, volta uma ressonância, ele sabe que helicóptero que é. Se é um Sikorsky, se é um Esquilo, ele vai saber se é um jato, se é um... É o mesmo princípio. O radar que te multa na rua e na estrada é o mesmo princípio. Pior que é. Só que é de vai e volta para determinar qual a sua velocidade. No próximo, qual que é a vantagem? Eu quero saber como é que está o seu estado do seu fígado. Então eu já sei que o seu fígado tem uma frequência específica. Certinha, que nem o jato lá. Jogo em você essa frequência, passa por você e o seu fígado vai me dar uma resposta. Essa resposta é se está alta ou baixa. E aí eu dou para saber se está inflamado ou não o seu fígado. É muito simples. Eu quero agradecer muito a presença do professor Silvio Mizumoto, amigo, colega de profissão, acupunturista, sim, professor de medicina tradicional chinesa. Encerramos aqui mais um Salutos. Na próxima sexta-feira, às 12h30, estaremos aqui novamente. Os programas na íntegra estão disponíveis em 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. E durante a semana, pequenos compactos são editados pelo Xerec e aí são colocados 3 a 5 minutos, pequenos compactos com os melhores momentos. Venha sempre com a gente, gostando, divulgue nos canais, esse conteúdo é bom para todo mundo. Muito obrigado, professor Silvio, um prazer sempre receber. Eu agradeço, sempre, né? Obrigado, muito agradecido. À disposição. Até a próxima semana.